Olá, você que está ligado no canal do YouTube aqui de O Tempo. Hoje o Café com Política traz como convidado o senador mineiro Carlos Viana. O Carlos Viana, que é do Podemos e atualmente é presidente da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, CPMI, do INSS. Então a gente vai conversar com o senador para entender como que estão sendo conduzidos os trabalhos nesta CPMI. Eu já começo perguntando para o senador, essa agenda de quinta-feira, né, que a gente adiantou com a diretora de Auditoria de Previdência da Controladoria Geral da União, Eliane Viegas, está mantida? Boa noite. Boa noite, Síria. Boa noite a todos que acompanham Tempo News. Sim, está mantida. Nós temos uma expectativa muito grande nessa oitiva, porque foi a CGU, a Controladoria Geral da União, quem fez uma grande investigação e conseguiu barrar, impedir a continuidade dos descontos irregulares. Nós queremos ouvir da CGU, naturalmente, quais os pontos dessa investigação, como essa quadrilha conseguiu acessar tão facilmente os dados dos aposentados durante décadas, como eles conseguiram sacar tanto dinheiro. Nós estamos falando em associações que receberam mais de 180 milhões de reais ano. E imagine que nós temos aí pelo menos 15 anos de descontos irregulares, quer dizer, são bilhões de reais tirados dos nossos aposentados, uma vergonha absurda, e a CGU pode embasar a CPMI com essas informações que serão colocadas para a elaboração do relatório final e, naturalmente, apontando os culpados. Nós já temos um trabalho bem adiantado, baseado no inquérito Mãe, que é o primeiro inquérito da Polícia Federal, onde essas 21 pessoas que você acabou de citar estão qualificadas. E eu gosto sempre, Síria, de deixar claro a todos, os nossos aposentados especialmente, que é um absurdo. A Polícia Federal sabe quem são os envolvidos, como eles roubaram a Previdência, onde está o dinheiro, o patrimônio deles, e não tem um bloqueio feito, não tem uma pessoa presa, não tem um pedido de prisão. Então nós demos o primeiro passo em direção a que a justiça seja feita, e eu espero que o ministro André Mendonça atenda ao nosso pedido o mais brevemente possível. Boa noite, senadora Ana Paula, aqui de Brasília. Aproveitando que o senhor comentou desses pedidos de prisão, eu queria que o senhor comentasse assim, qual a importância da prisão desses acusados para as investigações e para os trabalhos da CPMI. Boa noite, Ana Paula. Bem, primeiro, a prisão preventiva vai evitar a fuga. Segundo ponto que nós pretendemos também encaminhar é o pedido de bloqueio de bens dessas pessoas para que o patrimônio delas possa servir de retorno do dinheiro público, porque hoje os aposentados estão sendo ressarcidos com dinheiro do Tesouro, ou seja, com o dinheiro dos nossos impostos. Isso é sem cabimento. A gente deixar roubar a Previdência, como os governos deixaram, para não ser injusto, e ainda usar dinheiro do pagador de impostos para poder cobrir o rombo desses bandidos. Então, o que nós pretendemos, e essas prisões são importantes, para que eles possam, inclusive, comparecer à CPMI já sob tutela da Justiça. E uma vez presos, o compromisso deles em não mentir e dar informações é muito maior do que como eles estão hoje. Eles estão muito tranquilos. Estavam aí aproveitando os bens. Tem envolvidos nessa história que tem na garagem 8, 10 carros de luxo, de Porsche a Mercedes dos mais caros, e que se achava totalmente impune, que não seria apanhado pelas amizades que tem, inclusive, tanto em judiciário quanto na política. E quando veio o pedido de prisão da CPMI, nós apanhamos essas pessoas de surpresa. Os advogados já estão todos providenciando defesa, indo buscar no STF. É claro que o material ainda tem que ser encaminhado. Estão colocando aí o patrimônio comprado com dinheiro desviado dos nossos aposentados. Nós precisamos barrar isso para que esse dinheiro possa voltar ao Tesouro Nacional e indenizar o Brasil. Por isso é importante que esse pedido de prisão seja atendido pelo ministro André Mendonça. Agora, senador, voltando para essa pauta de amanhã, desta quinta-feira, né? A votação dos requerimentos que pedem aí as informações a diversos órgãos também deve ocorrer nessa quinta? Sim, nós já temos um acordo entre oposição e governo
os requerimentos de informações serão todos aprovados em bloco. Aqueles requerimentos para convocação, nome por nome, quebra de sigilo telefônico e fiscal, ou mesmo busca e apreensão, terão de ser votados ao longo da CPMI, porque você sabe bem, nós temos hoje dois grupos muito distintos e bem radicalizados, né, entre direita e esquerda, e esses envolvidos, eles têm também relações dos dois lados, inclusive, porque, como eu disse, é um escândalo que veio de vários governos. Nós começamos lá no governo Dilma, passando pelo governo Temer, o governo Bolsonaro e agora o governo Lula. Mas o advogado que depôs na última segunda-feira já nos disse que em 2004, quando começaram lá os empréstimos consignados pelo BMG, a Caixa Econômica, ali também começou uma série de fraudes. Não dá nem tempo da gente buscar tudo isso, mas a partir de 2005, nós vamos ter as informações todas e os requerimentos estão sendo votados à medida em que as investigações vão andando. Senador, o senhor, aproveitando a sua fala, teve uma polêmica na comissão a respeito do relacionamento, né, de parlamentares com envolvidos nesses esquemas. E eu queria a avaliação do senhor. Qual é a importância de ter acesso, por exemplo, de dados de acusados a visitas aos gabinetes dos parlamentares? O senhor acha que isso vai ajudar na investigação e nos trabalhos da CPMI? Olha, Ana Paula, isso não ajuda em nada, porque os fatos que nós estamos investigando estão ligados aos descontos que não vão poder ser apagados, porque estão lá na DataPrev, que é a responsável. Se alguns parlamentares enviaram, por exemplo, emendas para institutos, empresas ligadas, autarquias, o que seja que for, ligadas a essas associações, isso também vai estar muito registrado. Por exemplo, tem a Conafer. A Conafer tem um instituto chamado Terra e Trabalho que recebeu dinheiro de diversos parlamentares, inclusive parlamentares mineiros, e que, naturalmente, podem não saber do que estava acontecendo lá. Mas isso tudo virá à tona durante as investigações. E, claro, se durante os depoimentos dos envolvidos, dos diretores, das associações de sindicatos, os nomes de qualquer político surgirem ali como envolvidos, como beneficiados por algum momento, esses políticos também terão que responder naturalmente, porque os olhos do Brasil hoje estão sobre a CPMI. Agora, senador, já é possível falar em algum tipo de punição que a comissão pretende sugerir aí para os servidores públicos que eventualmente estiverem envolvidos com essa fraude? Olha, hoje eu posso te dizer com muita tranquilidade que nós temos quadrilhas formadas por servidores públicos que, no mínimo, prevaricaram. Porque esses que roubaram a Previdência não conseguiriam os dados dos aposentados, não conseguiriam as facilidades para poder acessar os cadastros e colocar lá os descontos indevidos sem a anuência de servidores públicos. Isso é impossível. Por que nós pedimos a prisão do ex-procurador do INSS? Porque a investigação dá como ele recebeu pelo menos 17 milhões de reais oriundos desse esquema ou de origem impossível de ser avaliado. Um procurador de justiça do INSS, cuja função era proteger e denunciar, e que, infelizmente, teria sido cooptado, segundo a Polícia Federal, pelo grupo criminoso. 17 milhões de reais, só um servidor público. Então, mas tem mais. Nós vamos ter os diretores de benefícios, nós vamos ter servidores do DataPrev, nós teremos aqueles que tiveram acesso às senhas. Numa análise inicial dos documentos que nós já temos, pelo menos 10 mil pessoas têm senhas de acesso aos cadastros dos aposentados. Então, você imagine o absurdo, o rombo que é isso, e as pessoas, a maioria, quase mais de 6 milhões de pessoas, não tinham a menor noção dos descontos que estavam sendo feitos em conta, porque não tinham extrato. Então, sem servidores terem sido cooptados e participarem da quadrilha, é impossível que eles tenham conseguido roubar tanto. Agora, senador, como que a CPMI pretende atuar em caso de possível ligação de algum parlamentar aí com esses esquemas? Olha, se identificado o parlamentar durante o depoimento
um nome e o que aconteceu, isso vai ser encaminhado naturalmente à Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal, porque nós ainda temos o chamado foro privilegiado, onde os parlamentares, deputados, senadores só podem ser processados e julgados pelo STF. Nós vamos encaminhar ao STF, naturalmente, os processos e encaminharmos às corregedorias ou ao Conselho de Ética do Senado para que tome as providências, uma vez que ali os fatos sejam configurados. Só faremos isso, claro, se aparecer o nexo causal. Porque como nós estamos falando de uma CPI que também é política, muitas vezes um faz um discurso contra um lado, outro faz um discurso contra o outro. A gente tem que deixar falar, porque é liberdade parlamentar, mas a gente tem que fazer denúncias embasadas em provas. Agora, a CPMI pretende realizar, senador, audiências públicas aí com as vítimas das fraudes ou até mesmo com representantes dos aposentados e pensionistas? Sim, é nossa meta mais à frente trazermos para cá os representantes dos aposentados, até porque a gente possa criar uma série de sugestões para novas leis. O crime, Ciro e Ana Paula, sempre tem muito mais tempo do que nós, age muito mais rapidamente do que nós parlamentares, porque nós temos um processo longo, a votação tem que passar pelas duas casas, tem emendas, tem debates. Agora, o crime não. A gente cria uma legislação hoje, daí a pouquinho eles estão inventando outra forma de poder roubar. Mas a gente tem que estar sempre atualizando. Então, um dos pontos principais é a gente ouvir das associações ou dos sérias, aqueles que representam seriamente os aposentados, para que a gente possa entender o que fazer para que a Previdência não seja assaltada como tem sido. O problema é que a gente tem trabalho demais. Nós estamos com um volume de informações aqui muito grande, e esses 6 meses, eu tenho dúvida se nós conseguiríamos fazer as duas fases, né? Porque a primeira fase, descontos de associações, e a segunda fase, empréstimos consignados. É outro problema que nós vamos ter também uma série de discussões e de informações que terão de ser solicitadas ao Banco Central. Bom, nós falamos de possíveis responsabilização para servidor público ou mesmo parlamentar, né, que possa estar envolvidos nesse caso. E no caso das associações envolvidas diretamente nessas irregularidades, o que está sendo pensado, senador? Nós vamos ouvir todos os diretores e presidentes, todos eles. Já estão, inclusive, nominados e convocados. Os requerimentos já estão aprovados. Agora, nós conseguimos trazê-los aqui para que eles possam colaborar. Se não vierem vamos dizer, pelo um convite inicial ou pela convocação, nós podemos pedir a prisão dessas pessoas. Inclusive, queremos ouvir, já nas próximas quintas-feiras, o que eles chamam de careca do INSS e o outro que tem um sobrenome de Camisote. Esses dois são apontados como os principais do esquema, nós já queremos trazê-los inicialmente e ouvi-los. Porque se mentirem na CPMI, vão ser convocados novamente e podem, inclusive, ser presos durante as audiências. Senador, o senhor comentou, né, do tempo curto e de muito material para ser analisado. Existe a possibilidade da CPMI ser prorrogada? Existe. Está previsto em lei que CPMIs, como elas são mistas, são de no mínimo 6 meses, podendo ser prorrogadas por outros 6 meses e por outros 6 meses. A questão é que nós vamos terminar no final de novembro, início de dezembro, que começa o recesso, nós temos que parar, recomeçar em fevereiro, no ano legislativo, e ir até o final de março. Se nós pedirmos mais 6 meses for necessário, nós vamos entrar no período eleitoral. Aí será uma época muito conturbada, inclusive por presença de parlamentares. Daí a minha preocupação e a do relator, de nós trabalharmos o quanto antes, para a gente, inclusive, embasar, pedir ao que pedimos ao STF o compartilhamento dos inquéritos já finalizados, para que a gente possa ganhar tempo nas informações e nas oitivas, né, no depoimento das testemunhas e dos envolvidos, daqueles que são investigados. Quanto mais rápidas essas informações forem catalogadas, mais rapidamente a gente tem condições de apresentar à sociedade um relatório que tenha, porque o nosso principal compromisso aqui, Ana Paula, nós não podemos condenar as pessoas, isso é do judiciário, mas eu posso colocar a cara de todos eles na CPMI para as pessoas saberem quem roubou. Eu posso colocar, e tenho feito isso, todos os relatórios mostrando como essas pessoas pegaram o dinheiro dos aposentados. E isso nós vamos colocar aqui na CPI para o Brasil inteiro saber
e não deixar dúvidas sobre o que aconteceu na Previdência. Senador, eu sei que é cedo ainda para a gente falar sobre isso, mas na avaliação do senhor que está acompanhando tudo isso muito de perto, presidindo aí essa comissão mista, né? Quais foram os principais avanços da CPMI até aqui? Bem, o principal avanço foi chamar a atenção do Brasil sobre a impunidade dessas pessoas. Porque quando eu li o inquérito da Polícia Federal, eu acompanhei passo a passo. É impressionante o que está acontecendo em nosso país. Não ter um pedido de prisão, como eu disse logo, não ter um bloqueio de bens, essas pessoas desfilando de carros de luxo aqui em Brasília para tudo quanto é lado, em festas, restaurantes caríssimos, convidados, inclusive oficiais em eventos do Estado. Isso significa que eles têm amigos muito poderosos aqui em Brasília e se achavam longe de serem punidos. Eles estão simplesmente achando que o fato de terem ligações aqui no parlamento, ou terem ligações no governo, isso vai deixá-los... Não vai. Nós vamos colocar isso tudo a limpo. A justiça depois é quem terá a responsabilidade de condenar. E eu falo com a experiência de quem foi o relator da CPI de Brumadinho. Se vocês buscarem lá atrás, quando eu comecei como senador, eu fui relator da CPI, enfrentei um lobby absurdo da mineração aqui no Congresso, todo mundo querendo parar a investigação, e fiz um relatório pedindo a prisão do ex-presidente da Vale, e principalmente o nosso relatório foi usado como base das ações levadas ao STF pelas famílias. Então, esse compromisso de transparência e de responsabilidade eu tenho para a CPMI do INSS. Nós vamos entregar para a Justiça uma peça muito bem feita de investigação. Agora, para encerrar nossa conversa, senador, de que forma a população pode acompanhar os desdobramentos aí dos trabalhos dessa CPMI? Olha, as transmissões estão sendo feitas ao vivo, segundas-feiras a partir de 16 horas e nas quintas-feiras a partir de 9 horas da manhã. Amanhã mesmo, a partir das 9, estaremos aqui com o depoimento da CGU. Tem o E-Cidadania do Senado, que pode ser acessado. Temos várias emissoras, mas a TV Senado está transmitindo ao vivo o tempo todo. E a participação das pessoas é importante, até porque a cobrança delas em relação ao que está acontecendo aqui. Porque há quem queira acabar com a CPMI, há quem queira esconder os fatos, há quem queira que a gente não dê sequência nos depoimentos. A população indignada e nos ajudando a cobrar vai fazer derrubar essas dificuldades. Tá certo, senador Carlos Viana, que é presidente da CPMI do INSS, conversando conosco aqui no Tempo News de hoje. Muito obrigada, viu, senador? Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado pela entrevista. Essa foi nossa entrevista de hoje. Continue ligado aqui no canal de O Tempo no YouTube e amanhã tem mais um entrevistado aqui no Café com Política. Até a próxima.